Ela disse que te amava. Ela dizia que você era especial, que nunca te machucaria. Mas um dia, ela fez exatamente o que prometeu que não faria. Ela mentiu, te traiu, te destruiu emocionalmente. E quando você esperava que ela pelo menos sentisse culpa, ela seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Você ficou no chão, sem entender. Como alguém que dizia me amar consegue me ferir tanto e não sentir absolutamente nada? Carl Jung dizia: as pessoas não veem os outros como eles são, mas como projeções de si mesmas. O que ela fez com você não foi sobre você. Foi sobre ela, sobre a sombra que ela carrega e nunca quis enfrentar. Hoje, vamos mergulhar no que Jung chamava de mecanismos inconscientes. Por que algumas mulheres conseguem machucar sem remorso? Por que justificam o imperdoável? E como isso fala muito mais sobre a psique delas do que sobre o seu valor. Carl Jung explicava que todos nós temos duas partes essenciais: a persona, a máscara social, aquilo que mostramos ao mundo para sermos aceitos, e a sombra, tudo o que reprimimos, desejos, impulsos, medos e fraquezas que não queremos admitir. Algumas mulheres constroem uma persona impecável, gentis, carinhosas, aparentemente seguras de si. Elas se mostram como parceiras perfeitas, e você acredita nessa imagem, porque ela parece real. Mas a persona é só a fachada. Por trás dela existe a sombra, um conjunto de feridas, inseguranças e impulsos não resolvidos que elas fazem de tudo para esconder. E é aí que mora o problema. Quando você desperta algo que ativa essa sombra, seja um medo profundo de rejeição, a sensação de perder controle ou até a lembrança de traumas antigos, essa máscara cai. O que sobra? Uma versão crua, desprotegida e reativa dela. Uma parte que não sabe lidar com o que sente, porque ferir você é mais fácil do que olhar para si mesma e enfrentar tudo o que escondeu durante anos. E o mais doloroso, ela consegue continuar sem culpa, porque não foi com você que ela lutou. Foi com os próprios monstros internos que você, sem saber, despertou. Carl Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a entender a nós mesmos. Mas ele também sabia que a maioria das pessoas não quer entender a si mesma, quer apenas fugir do que não suporta ver. E é aqui que entra a projeção. A projeção acontece quando alguém atribui ao outro aquilo que não suporta admitir em si mesmo. Medos, desejos reprimidos, inseguranças, tudo isso é jogado para fora, colocado no outro para não precisar ser encarado. E foi exatamente isso que ela fez com você. Talvez você tenha despertado nela algo que ela não sabia como lidar. Sua generosidade evidenciou o quanto ela se sente egoísta. Sua estabilidade deixou clara a instabilidade que ela tenta esconder. Seu amor verdadeiro mostrou o quanto ela tem dificuldade em amar de forma genuína. Você virou um espelho, e ela não gostou do que viu refletido. Só que encarar isso seria doloroso demais. Assumir que a culpa é dela exigiria uma coragem que ela não tem. Então ela fez o que é mais fácil. Quebrou o espelho. Ela te feriu, te rejeitou, ou te destruiu emocionalmente, não porque você merecia, mas porque, para ela, machucar você era mais suportável do que olhar para si mesma. Esse é o mecanismo da projeção. Você não foi um parceiro, você foi um palco. Um palco onde ela encenou a luta que trava com a própria sombra. E, no fim, quando ela parece fria, indiferente, incapaz de sentir culpa, é porque, para ela, o que destruiu não foi você. Foi a imagem dela que ela não aguenta enfrentar. Mas como ela não sentiu nada? Essa é a pergunta que não sai da sua cabeça. Carl Jung dizia que o inconsciente age como um guardião, protegendo a pessoa de dores que ela não é capaz de suportar.
E é exatamente isso que acontece quando alguém te machuca e segue como se nada tivesse acontecido. Quando ela fez o que fez, sentir culpa significaria olhar para si mesma e encarar tudo o que reprime. A consciência de que destruiu alguém que a amava. A verdade sobre suas falhas, suas escolhas e suas sombras. A realidade de que a persona boa pessoa que ela mostra ao mundo não é toda a história. Isso seria devastador. Então a psique cria uma barreira, o desligamento emocional. Ela racionaliza. Eu não tinha escolha. Ele mereceu. Eu só fiz o que precisava fazer. Ela distorce a narrativa para não sentir. E ao fazer isso, se desconecta da própria empatia. Não é que ela não saiba que machucou. Ela sabe. Mas ela não deixa isso entrar. Porque se deixasse, se realmente sentisse a dor que causou, teria que se encarar de frente e isso é algo que ela não está preparada para fazer. Por isso ela parece fria. Por isso ela age como se nada tivesse acontecido. Não porque é forte, mas porque não tem coragem de encarar o que fez. Você ficou com os cacos, com as perguntas sem resposta, com a dor de ter dado tudo e recebido destruição em troca. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. O que ela fez não fala sobre você. Carl Jung dizia: aquilo que negamos em nós, acabamos infligindo aos outros. Ela não agiu contra você por quem você é. Ela agiu contra você por causa do que você representava. Você se tornou um reflexo dos conflitos internos dela, uma tela onde ela projetou as próprias dores, inseguranças e frustrações. E quando você entende isso, algo muda. Você para de buscar lógica em um ato que nasceu do inconsciente dela. Você para de perguntar, o que eu fiz de errado? E começa a perceber, isso nunca foi sobre mim. Isso não diminui a dor, mas tira dela o poder de te definir. Você não foi vítima porque não era suficiente. Você foi ferido porque, sem saber, tocou nas partes mais sombrias dela. E ela não teve coragem de lidar com isso. Essa compreensão é libertadora, porque quando você entende que o que aconteceu é um reflexo da psique dela, você deixa de ser refém do que ela fez. Ela te machucou, e talvez nunca sinta culpa por isso. Mas isso não precisa ser a sua prisão. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E essa frase é a chave para a sua libertação. Porque enquanto você espera que ela mude, que ela sinta culpa, que ela te peça perdão, você continua preso no mesmo ciclo. Preso à narrativa dela, preso a alguém que nem ao menos consegue enfrentar a própria sombra. Mas quando você entende que o que ela fez não foi sobre você, a ferida começa a perder o poder. Você vê que a frieza dela não é força, é fuga. Que a falta de remorso não é indiferença, é incapacidade de olhar para si mesma. E então a pergunta muda, de por que ela me machucou, para por que eu continuo deixando isso me definir. A dor que ela causou foi real, mas você tem algo que ela ainda não tem. A coragem de olhar para dentro e transformar essa dor em consciência. Jung acreditava que a verdadeira cura vem quando integramos a sombra, quando paramos de fugir dela e a encaramos de frente. E talvez seja isso que você precise agora. Ela te machucou, mas isso não precisa te definir. Você pode usar essa ferida como combustível para conhecer a si mesmo, se fortalecer e nunca mais ser palco para a sombra de ninguém. Porque, no fim, a consciência liberta. E quando você entende isso, ninguém mais tem poder sobre a sua história. Se este vídeo te ajudou a enxergar as coisas de outra forma, inscreva-se no canal. Aqui, transformamos dor em entendimento e entendimento em força.